Título da lição e verso, quem me ajuda? Ok. O título da lição é a continuidade da história da semana passada. Semana passada a gente terminou com a decisão de Paulo de descer a Jerusalém. A lição dessa semana descreve o que aconteceu quando ele chega e todo o percurso que se forma a partir da chegada de Paulo a Jerusalém. Nesse contexto, vamos aos objetivos da lição. Vamos ver o que a gente tinha para ter aprendido essa semana, qual era o conhecimento central para a lição dessa semana. O segundo objetivo, qual era a motivação que a gente tinha a partir dessa referência. E, por último, qual é a prática esperada pela gente a partir do conhecimento da lição dessa semana. Primeiro, objetivo de conhecimento. O que a gente tinha para aprender essa semana? Portanto, o centro da lição dessa semana, a perspectiva central da lição dessa semana, está na providência de Deus. E a providência de Deus baseado naquilo que a gente, para quem escutou o sermão, aquilo que a gente assistiu no sermão. Portanto, a lição dessa semana está resumida no sermão de hoje de manhã. É quase redundância passá-la, mas vamos só olhar para alguns pontos-chave da lição. O objetivo central é a gente perceber que a providência de Deus não se alinha necessariamente com a nossa visão de como Deus deveria agir. Essa é a perspectiva da história de Paulo, essa é a visão da história de Paulo, essa é a experiência que Paulo vivenciou. A segunda questão é o que isso deveria provocar em nós enquanto motivação. Qual é o sentimento resultante desse conhecimento a respeito da providência de Deus? Portanto, a motivação para essa semana é uma coisa que é ilógica, paz em meio à tribulação. Não tem lógica isso pela visão humana, pelo olhar humano, mas a proposta é a gente enxergar na vida de Paulo essa paz que excede todo o entendimento, essa paz que a Bíblia descreve. Ou seja, Deus não nos prometeu para esse mundo uma vida flat, embora isso até aconteça com algumas pessoas. O que Deus prometeu para esse mundo é paz, a despeito da aflição. Paz em meio à tribulação. Ou seja, o mundo está caindo ao redor, mas seu coração está em paz. Essa é a perspectiva de Deus a respeito da vida enquanto estamos aqui. Uma vez que a gente entenda isso e a dimensão disso, é que resulta na segunda parte desse objetivo, que é o desejo de perseverar por amor ao reino de Deus na missão. Essa perseverança na missão é porque a gente enxergou o que de fato é importante. E isso leva ao terceiro objetivo, qual é a prática esperada a partir desse conhecimento e dessa motivação. Portanto, uma vez que eu entenda qual é a missão, qual é a perspectiva da missão, qual é o alvo da missão, eu entendo em que mundo eu vivo e que as coisas que vivem ao meu entorno contribuirão de uma forma ou outra para aflições e dificuldades, eu foco na missão, persevero nela, estou em paz, e aí o que eu tenho que buscar? Eu tenho que buscar em Deus uma forma diferente, de abordagens diferentes para cada contexto. Em cada lugar, em cada contexto, em cada circunstância haverá um tipo de abordagem diferente necessário. E isso, em parte, tem a ver com a história dessa semana, peculiarmente ligada à forma como Paulo agiu numa ocasião equivocada e numa ocasião certa, naquilo que ocorreu em Jerusalém. Então, vamos à lição, só para a gente retomar a história e lembrar dos eventos que estavam descritos na história dessa semana. O primeiro evento dessa semana é a saída de Paulo da região onde estava em missão e a ida de Paulo a Jerusalém. O que acontece nesse deslocar de Paulo? A gente tem que voltar um pouquinho na lição da semana passada para lembrar como é que foi o contexto. As últimas duas cidades descritas na lição da semana passada, as últimas 3 cidades, fazem parte de uma discussão. Uma discussão se Paulo devia ou não devia ir para Jerusalém. E a gente termina na última referência da última cidade, numa apresentação de um sujeito
que chega até onde Paulo está e ilustra o que vai acontecer com Paulo quando chegar em Jerusalém. E aí isso comove toda a multidão que ouvia Paulo, e as pessoas começam a interpelar Paulo: não vá a Jerusalém, se você for você vai ser preso, não vá a Jerusalém, você vai sofrer risco de vida. E Paulo vira para eles e diz: não tem como não ir. Aqui está a primeira coisa interessante da história de Paulo. Paulo não ia aonde ele queria ir. Paulo ia aonde Deus deixava ir. Se a gente lembrar, a história da semana passada começa com Paulo querendo ir a um lugar e não consegue. As duas últimas lições ilustram isso. Paulo apontando para uma determinada direção e Deus encaminhando Paulo para outra direção. Paulo se planejando para uma missão e Deus ampliando a missão de Paulo a ponto dele ter que trabalhar para se sustentar, já que a missão, que era de um determinado trajeto, duplicou de tamanho. E agora Paulo faz a mesma coisa que sempre fez, ele se planeja para ir para Jerusalém. Como é que Paulo se planeja para ir para Jerusalém? Ele olha para quem está em Jerusalém, e ele conhece bem quem está em Jerusalém, porque são irmãos seus, são judeus de um nível de exercício de judaísmo semelhante ao de Paulo. Paulo conhece quem vive em Jerusalém, mas também conhece a dificuldade que em Jerusalém eles enfrentam, porque a cidade de Jerusalém passava pelas dificuldades de estar sob o Império Romano. E as pessoas que eram judias e cristãs em Jerusalém passavam por grandes necessidades. O que Paulo faz? O que ele já fazia na sua missão usualmente. Ele vai à sua base, coleta entre os gentios da sua base recursos para levar para Jerusalém. Qual era a ideia de Paulo? Eu vou chegar em Jerusalém, eu apresento a eles o que a igreja gentílica cristã está ofertando para ajudar os membros judeus cristãos em Jerusalém, e isso apazigua o conflito entre gentios e judeus, para eles entenderem que Deus transformou os gentios a ponto de eles estarem preocupados e orando pelos de Jerusalém, e não só preocupados e orando, mas mandando recursos para que eles consigam sobreviver às dificuldades em Jerusalém. Sejam as dificuldades de perseguição, sejam as dificuldades da pobreza. E é isso que Paulo faz. E vai literalmente com as malas cheias de recursos. Isso é tão impactante que Paulo é muito bem recebido em Jerusalém. A alegria, a festa quando Paulo chega em Jerusalém. Até que comecem as pregações, até que comecem as interpelações. A primeira interpelação que surge em Jerusalém é uma proposta para Paulo, porque havia um conflito ideológico persistente em Jerusalém, um conflito teológico e ideológico. Esse conflito persistia em alguns boatos que chegavam de outras cidades para quem vivia em Jerusalém. A de que Paulo e outros apóstolos estivessem inventando uma nova doutrina que punha abaixo toda a tradição judaica, toda a tradição hebreia, e principalmente atacava as leis mosaicas, as leis levíticas ou as leis que faziam parte da organização religiosa de Israel. E era assim que as notícias chegavam a Jerusalém. Quando Paulo chega, alguns iluminados em Jerusalém têm uma ideia. A forma mais rápida de mostrar que toda essa situação não passa de boatos é mostrar que Paulo continua sendo um judeu. O que fazia todo sentido, porque Paulo era um judeu. Tanto era um judeu que, se a gente olhar a história anterior, na história anterior ele manda circuncidar um judeu grego. Filho de uma mãe judia e, portanto, judeu, e filho de um pai grego, antes de levá-lo ao ministério. O que mostra que Paulo tinha bem clara a questão do que era o judaísmo e do que era a manutenção da tradição judaica. Portanto, fazia todo sentido a proposta de que Paulo se demonstrasse judeu, para que toda essa cisão se resolvesse. O que é curioso é que Paulo aceita isso, o que faz todo sentido porque ele é judeu. Porém, há algo que Paulo ultrapassa nesse momento que chega a Jerusalém e toma a decisão de ir a uma, entre aspas, manifestação ou batismo de nazireato. O que acontece é que Paulo avança o sinal e não consulta a Deus para perguntar para Deus o que fazer. E ele embarca numa ideia que parecia promissora. O
O que mostra de novo que Paulo não é um sujeito perfeito, assim como não foi perfeito no Areópago, tendo tomado a sua capacidade de filosofia como forma de pregar, o que deu muito errado. De novo, Paulo comete um erro semelhante. Ele usa a lógica humana, uma decisão humana que fazia todo sentido, com intenção boa, mas esqueceu de um detalhe só, que é consultar o autor. Esse detalhe de Paulo não consultar o autor leva Paulo a um equívoco, e esse equívoco gera todo o conflito que vem pela sequência. Paulo faz tudo certinho, passa pelos dias da purificação, vai à cerimônia proposta, mas quando começa o processo da apresentação e discussão, alguém levanta a posição contrária e o debate gera um tumulto. Gera um tumulto tal que o resultado é uma intervenção externa. O tumulto que acontece em Jerusalém provoca as autoridades. Alguém foi contar. Está acontecendo um levante, está acontecendo provavelmente um linchamento. Vem a guarda, tira o sujeito que está sob ataque, que é Paulo, e começa um processo agora que é um embate entre a justiça e os judeus. Uma discussão entre os que queriam executar a justiça pelas próprias mãos e os que prenderam Paulo. E o curioso é que todo esse processo que daqui para frente se instala, passa a ter daí para frente a guia de Deus. E aqui a gente vem o primeiro elemento interessante da lição, que é a providência. Como é que Deus resolveu essa conta? Como é que Deus ajustou essa conta que ocorre ali, apesar do erro de Paulo? Paulo comete um erro, esse erro produz um tumulto, esse tumulto gera a prisão de Paulo, e agora Deus começa a costurar a história de uma outra forma. Quando a gente olha para essa questão da maneira como Deus começa a costurar, a primeira costura que Deus faz está entre os sujeitos que prenderam Paulo. Os sujeitos olham para aquela situação toda e, para apaziguar a turba, eles resolvem atuar. E quando vão atuar nessa história, Paulo os interpela. Deixa eu falar com eles antes. E o interessante é que Paulo os interpela na língua que eles conhecem. Ele os interpela em grego. E ao interpelar num grego clássico, imediatamente o sujeito que está encarregado da situação da prisão tem uma dúvida: será que Paulo é um dos cristãos que fugiram para a Grécia na última incursão que a gente fez contra cristãos? E Paulo leva um tempo para convencer o sujeito de que ele não é, de que ele é um romano nascido em Tarso. E quando o sujeito se convence, ele fala: bom, se é um romano nascido em Tarso, não é parte daquele grupo e é romano, eu preciso deixar ele falar. Porque isso tem uma questão legal aqui atrás envolvida, que é o direito romano a um cidadão romano. E Paulo vai falar, e ao falar, o problema piora, a situação piora. Mas é curiosa a forma como Paulo prega. Agora, Paulo perguntou para o autor, e a situação modifica. O sermão de Paulo é preciso, é quase cirúrgico, se vocês leram com calma o sermão nessa semana. Há duas coisas importantes nessa situação da abordagem do sermão de Paulo, porque ele sustenta, na abordagem que faz ao público, ele sustenta o modelo do porquê Paulo é Paulo. E ao contar sua própria história e partilhar sua própria história, isso lá na frente, anos mais tarde, vai servir para a conversão daqueles que ouviram o sermão, para a conversão definitiva dos que ouviram o sermão. A história dessa semana não mostra o fechamento disso, mas é legal você adiantar e ler a história, porque anos mais tarde, aquele mesmo grupo que estava ali, daquele mesmo grupo, surgem cristãos genuínos, que passam pela mesma experiência que Paulo, anos mais tarde. Uma outra coisa curiosa é que o tumulto gera o deslocamento de Paulo, gera uma outra situação, que é a situação de Paulo colocado num contexto de julgamento no Sinédrio. Como é que acontece isso? Paulo é levado para a interpelação com aqueles que eram os interlocutores romanos, e eles ficam convencidos de que Paulo não é um revolucionário, não é nenhum sujeito contra Roma. E ao estarem convencidos disso, surge uma ideia. Se o problema é teológico e o problema é exclusivamente religioso, que vocês resolvam. E Paulo é levado para o Sinédrio. Ao chegar no Sinédrio, o que Paulo vai encontrar no Sinédrio? Aqueles com quem Paulo convivia.
Paulo era um fariseu. Convivia com eles e conhecia a tradição melhor do que ninguém. Tinha sido educado nas melhores escolas da tradição judaica e das melhores escolas do pensamento lógico grego. Portanto, misturou duas coisas importantíssimas na argumentação. Ele conhecia como aquelas pessoas agiam, conhecia como pensavam, conheciam como julgavam, porque Paulo fez parte de muitas cortes ali dentro. Paulo era membro desse mesmo sinédrio. Se a gente lembrar, o apedrejamento de Estevão conta essa história. Portanto, o que Paulo faz ao entrar naquele lugar? Ele vai no centro de tensão dos dois grupos e usa o centro de tensão dos dois grupos para mostrar que eles não pensavam do mesmo jeito. E, portanto, porque estavam preocupados com Paulo pensando ainda de um terceiro jeito diferente. E Paulo faz uma proposta ali, uma apresentação ali, cuja essência termina com a ressurreição e a esperança na ressurreição. O resultado a gente assistiu. Levanta um grupo, levanta outro grupo, saduceus de um lado, fariseus do outro, discutindo a respeito da veracidade ou não daquela teologia apresentada por Paulo sobre a ressurreição, sobre o Cristo e sobre o céu. O resultado é que a briga que era com Paulo agora vira uma briga entre os dois grupos. E Paulo, por hora, de fora. Até que os dois grupos percebem que o centro da briga deles é o Paulo. E aí o grupo se volta contra Paulo outra vez. De novo, Roma tem que entrar e preservar a vida de Paulo, senão ele seria linchado no Sinédrio, ou apedrejado fora da cidade, como Estevão foi. O resultado é que agora Paulo vai, de fato, para um julgamento romano e começa a sua empreitada e a sua estrada. O que essa história nos mostra até aqui, até esse momento da história? Duas coisas interessantes nessa história. A primeira é que a tradição estava sendo posta à frente da religião. A história tradicional do povo hebreu estava sendo colocada à frente da transformação que o cristianismo havia produzido neles mesmos. Porque Paulo não está falando só com judeus. Paulo está em meio de judeus cristãos. E, portanto, em meio a judeus cristãos, essa história assume um matiz interessante. Ela assume características interessantes. Riscos que estão presentes 2000 anos depois da história de Paulo. O risco da gente colocar a tradição eclesial adventista à frente da religião bíblico-adventista. Os mesmos riscos que Paulo enfrentou lá e que o povo passou naquelas discussões e debates é o que está presente hoje. Toda vez que a gente inverte as coisas, ou seja, que a história tradicional do que somos estiver à frente da crença genuína que temos, conflitos semelhantes a esse vão ocorrer. Uma outra coisa curiosa dessa história é a forma como Paulo agiu diante disso. O que mostra que a gente baixar a guarda naquilo que é a essência da crença não pode acontecer em hipótese alguma. O erro de Paulo foi só esse. Paulo baixou a guarda em algo que era lógico, porque ele era judeu, mas a motivação pela qual não Paulo, mas os outros propuseram que Paulo fizesse o que iria fazer, estava equivocado. Ou seja, não há sentido, não existe sentido em você ser complacente com um formato, com uma abordagem, como foi o que aconteceu ali, simplesmente para ser politicamente correto. O evangelho cristão não é politicamente correto. Muito pelo contrário. O evangelho cristão ele é politicamente incorreto, porque ele define-se como exclusivo, embora não seja exclusivista. Não há uma discussão ao fim da história de complacência e salvação. Há uma discussão de fidelidade ou não fidelidade. Há uma discussão de certo ou errado, não tem meio termo. Portanto, não há sedição possível a motivações equivocadas, no caso, o politicamente correto, que é o que estava acontecendo com Paulo. O erro de Paulo foi usar a lógica, e a lógica sempre vai nos encaminhar para o politicamente correto. Tentar baixar a guarda para fazer as pazes com todos. Não é essa a essência do texto bíblico, quando diz, se possível, tende paz com todos. O ter paz com todos significa não provocar de graça pessoas sem sentido. Mas
é diametralmente oposto de você ser questionado na fé e manter-se fiel àquilo que é correto, ainda que caiam os céus. O provocativo é aquele sujeito que quer ser correto no que não precisa ser correto. Não porque não precisa ser correto sempre. É porque a situação não pede um certo ou errado. A situação simplesmente é um conflito idiota. E aí você é mesquinho em querer olhar ciscos onde eles não são necessários. O texto aqui nos mostra exatamente o oposto disso, que é quando você quer resolver as coisas por meios equivocados. Como é que Deus resolveu essa conta? E aí vem a terceira coisa para aprender dessa lição. Apesar do erro de Paulo, como a motivação de Paulo é correta, embora a ação de Paulo está equivocada, Deus transforma aquilo em bênção. E aí ilumina a mente de Paulo para que Paulo corrija a cena, para que Paulo refaça a cena. Aí vem a providência de Deus, e a providência de Deus nasce da sinceridade de Paulo. A sinceridade de Paulo permitiu, primeiro, uma pregação que sustenta o primeiro grupo. Depois, uma colocação de mensagem a respeito de Cristo que sustenta o segundo grupo. Dentro daquele mesmo sinédrio haviam pessoas que no futuro se tornariam cristãos genuínos. E se tornaram. Defensores da mesma mensagem e pregação que Paulo nas perseguições romanas que se seguiram. Se a gente olha para a história, quando Paulo vai para o próximo embate, para a próxima situação, o que acontece a partir da próxima situação? Quando ele chega à última cidade, agora vai começar todo o percurso de Paulo a Roma, a gente começa a ver uma coisa interessante na história. Qual foi sempre o sonho de Paulo? Você vai lendo a história de Paulo e várias vezes esse sonho aparece. Paulo sonhava em ir para Roma. E todas as vezes que ele tentava ir para Roma, Deus impedia. Tanto impediu que quando Paulo escreve carta aos romanos, o que ele diz logo na introdução? Que o sonho dele de consumo era ir para Roma, mas que isso lhe era impedido constantemente. E agora inverteu a história. Agora Deus diz, você vai para Roma. Só que você não vai para Roma da forma como a gente normalmente imagina. Você não vai para Roma em missão, para uma missão de pregação planejada por você. Você vai ser levado a Roma. E vai ser levado a Roma num contexto. O teu contexto de ir a Roma é um contexto de pregação por testemunho. É preciso que você mostre às pessoas o que vem pela frente. E é interessante essa história. Porque Paulo agora vai demonstrar na própria essência do que ele é, o que os cristãos vão passar num futuro bem próximo. Nas perseguições e nas arenas romanas. E isso a vida de Paulo vai ilustrar. Ou seja, Deus resolve na morte de Paulo o que não dava para resolver em vida. Deus faz com a morte de Paulo aquilo que não dá para fazer em vida. A conversão de alguns judeus que precisariam sustentar o evangelho nos próximos anos. E a história de Paulo começa a se reverter. Ou seja, a providência de Deus não acontece do jeito que Paulo esperava, ou do jeito que os outros esperavam, mas ela resulta numa percepção plena de todos os que acompanharam a história de Paulo, de como é que é você chegar ao final. E é por isso que a gente assiste depois, na história sequente da igreja cristã, os cristãos nas arenas cantando. É por isso que você é capaz de ler nos textos de Flávio Josefo a descrição de que o sangue dos cristãos que batia na areia das arenas parecia como sementes que brotavam em novos cristãos. A forma como Paulo e os apóstolos agiram, mas Paulo, como centro de um embate entre gentios e judeus, permitiu a unidade plena de judeus e gentios nos anos seguintes, porque eles precisariam disso para suportar as perseguições. E é a morte de Paulo desnecessária que produz isso. E aqui vem uma coisa totalmente antagônica, porque a morte de Paulo não precisava ter sido da forma como foi. Ela é uma soma de dois fatores, de um erro de Paulo e de uma solução que Deus ajusta para o erro. E, de novo, não dá para explicar isso pela lógica humana. Deus podia ter corrigido o erro de Paulo de outro jeito, mas não, Deus corrigiu o erro de Paulo, mostrando até onde vai a insanidade do conflito.
Paulo morre. Mas isso permitiu que os judeus entendessem que a insanidade do conflito que eles geraram produziu a morte do maior apóstolo que a história já conheceu. Do mesmo jeito que no mesmo judaísmo houve a morte do Cristo, no mesmo judaísmo, pelos mesmos motivos, veio a morte de Paulo. Se eles não se converteram plenamente pela morte e ressurreição de Cristo, agora se converteram pela morte de Paulo. E esse é o fim da história. Deus resolve a conta de uma outra maneira. O que isso produziu de impacto em Roma? De novo, a ida de Paulo para lá vai produzir um impacto nos romanos. E é uma coisa interessante observar como eram os romanos. Se você lê o texto de Paulo aos romanos, o que você percebe na descrição que Paulo faz dos romanos. A carta aos romanos é uma carta diferente de todas as outras. Todas as cartas têm condenações, acusações, problemas que a igreja está enfrentando, e Paulo pontua esses problemas. A carta aos romanos não. A carta aos romanos, Paulo cria um sujeito imaginário com quem ele debate, e ele faz perguntas a esse sujeito imaginário, usando tipicamente a retórica do direito, e as perguntas feitas a esse imaginário são respondidas pelo próprio Paulo. Assim é a carta de Romanos. Porque não havia nada que Paulo encontrasse na igreja romana a ser condenado, então ele escreve uma carta profilática, uma carta preventiva. Caso vocês venham a passar pelos problemas que eu vi nas outras igrejas, tem um roteirinho aqui de como se livrar desses problemas. Mas a carta aos romanos não é uma carta condenatória, não é uma carta acusatória, mas é uma carta teológica. Por isso o sonho de Paulo de conhecer Roma. Como é possível em Roma, a capital do império, ter uma igreja assim? E o que acontece se essa igreja converte os romanos da capital? Muda o império. Esse era o sonho de Paulo. Impactar o império romano inteiro a partir da sua capital, da sua essência. E de fato, Paulo faz isso. A morte de Paulo em Roma, no futuro, vai gerar exatamente esse efeito colateral. O fortalecimento da igreja romana e o fortalecimento de todas as igrejas. E isso leva ao último nível de expansão do cristianismo daquela época. Se a gente olha de novo para o percurso da lição, os objetivos que estavam lá, qual era o objetivo de conhecimento? O primeiro, entender que a providência de Deus resolve as coisas não do jeito que a gente imagina, mas do jeito que Deus sonha. O sonho de Deus é sempre melhor que o nosso. A forma de Deus é sempre melhor que a nossa. Porque Deus vê o que a gente não vê. Ele vê o passado, ele vê o presente, mas ele também vê o futuro. A segunda parte da lição, o segundo objetivo, era a motivação que isso deveria gerar. Uma vez que eu entenda que a resolução dos problemas nas mãos de Deus são sempre melhores do que se eu resolvesse os problemas, isso produz paz. Isso tranquiliza o coração naquilo que não tem resposta. Porque eu sei que Ele está costurando as coisas de um jeito melhor do que aquele que eu consigo enxergar. Portanto, paz que excede todo entendimento. Essa paz motiva a perseverar na missão, e foi o que Paulo fez. O que acontece com Paulo na prisão? Vem alguém, e esse alguém que vem, chega ao lado de Paulo. O texto diz que Deus vem visitar Paulo na prisão. Portanto, quem é que vem visitar Paulo? O mesmo que o chamou para a missão. É a segunda vez que Paulo vê o mesmo sujeito. O mesmo sujeito que o derrubou lá na estrada de Damasco é o sujeito que agora vem dizer: eu preciso que você vá a Roma. E que você testemunhe em Roma do mesmo jeito que você testemunhou em Jerusalém. Sem concessões. E Paulo vai. A partir daí Paulo está tranquilo. O que Paulo começa a fazer e que oportunidades ele tem a partir de agora? De corrigir alguns erros. Se a gente olhar a história, Paulo vai começar a corrigir alguns erros do passado. Um deles é Marcos. Paulo pede para chamar Marcos. Paulo começa a chamar os seus mais próximos e prepará-los para o que vem pela frente. E ao chamar esses para preparar para o que vem pela frente, já começa a dar um indicativo de que não haverá volta de Roma. Paulo entendeu a mensagem. Você vai testemunhar em Roma do jeito que testemunhou em Jerusalém, ou seja, preso. E a história acaba aí. E Paulo se tranquiliza, ele vai em paz.
Mas ele tem que preparar todo mundo que vai ficar, porque quem vai ficar vai enfrentar coisas até piores do que as que Paulo enfrentou. E ele vai corrigindo esses erros, com cada um dos sujeitos, e realinhando o ministério para que eles tenham um legado. Ele teve tempo para fazer isso. Essa também é uma situação interessante do modelo. Lucas vai acompanhar Paulo e por isso a gente tem os relatos. A partir de agora ele precisa de um sujeito ao lado, principalmente um médico, e esse sujeito vai relatar com detalhes tudo o que vem pela frente, todas as coisas necessárias e as cartas que Paulo não vai poder escrever e vai ter que ditar. E várias dessas cartas são escritas nesse percurso da prisão. Além dessa questão, dessa história, o que a gente vai ter como sequência até chegar em Roma, na prisão final de Paulo em Roma, a última das prisões, entre as idas e vindas. O Paulo vai ter todo o formato desenhado do que é a nossa história. E essa, para mim, é a coisa fantástica da lição dessa semana. Porque a última parte da lição dessa semana é a gente perguntar para Deus e estudar, a partir da experiência de Paulo e dos demais, as diversas formas de abordagem a diversos tipos de pessoas. O mundo que a gente vive hoje é muito semelhante ao mundo de Paulo. Nós temos antagonismos os mais radicais possíveis se formando no mundo. Nós temos modelos de ideologia muito semelhantes aos que se encontravam em Corinto, em Atenas, na região da Capadócia e em Jerusalém. Se a gente olha para dentro do fenômeno religioso, os assuntos são semelhantes aos de Jerusalém. Se a gente olha para fora, os assuntos são muito semelhantes aos que Paulo enfrentou em Corinto e em outras regiões do Império. O mundo está muito parecido com o mundo de Paulo. Esse radicalismo, essas estruturas antagônicas estão levando à necessidade de um olhar para outra direção. Porque os problemas não terão boas soluções, não importa o lado. Portanto, do que o mundo precisa hoje? De uma nova visão. É exatamente a missão de Paulo. Nunca o mundo precisou tanto de uma nova visão como agora, como nesses tempos, dadas todas as radicalizações que a gente está vendo, por diversos temas. A pergunta é, quem vai apresentar ao mundo esse testemunho? E aí se faz enfático um dos textos que aponta exatamente para essa questão. Se voltarmos a pregar a mensagem e apresentar ao mundo uma nova perspectiva, uma nova visão, como os apóstolos apresentaram, perseguições e situações semelhantes àquelas que eles viram voltarão a ocorrer. Portanto, o chamado para esse tempo é esse. É o último tempo, é a última história, é o último fenômeno religioso, é a última igreja. A missão é a mesma. O olhar para Paulo não pode ser só um olhar retórico do que aconteceu no passado de Pentecostes. O olhar para Paulo é um chamado ao que deve acontecer no novo Pentecostes. O olhar para a missão de Paulo não é um olhar retórico para saber como Deus solucionou e providenciou coisas para realinhar a história lá. É também uma advertência para que a história que vai se repetir seja nítida para quem vai pregar. Nós temos uma igreja misturada, como a de Paulo era. A ilustração de saduceus e fariseus é exatamente a ilustração de joio e trigo de Laodiceia. A sacudidura aconteceu lá, Paulo foi parte disso, e ela acontece aqui. A grande questão é como que eu me enxergo dentro dessa perspectiva. Eu só tenho duas opções, ou eu sou joio, ou eu sou trigo. Ou eu estou na missão, ou eu estou contra ela e serei sacudido. A perspectiva que essa história traz para nós no tempo do fim, no último período do tempo do fim, que é o que nós vivemos, de que lado dessa história eu vou estar. E diferente do caso de Paulo, que eles puderam prender Paulo e mandá-lo à morte, e ainda se converter depois, ao assistir o resultado, não haverá essa segunda chance agora. Nisso as histórias são diferentes. Se lá houve um modelo de percepção nova que permitiu a conversão, aqui não haverá.
Portanto, ou a gente assume a missão e está do lado dela, ou a gente não assume a missão e o resultado já está dado, já está desenhado. Portanto, o que a gente aprende disso? Há algo para ser feito, há uma missão a ser cumprida que está expressa na abordagem do verso áureo. E eu queria terminar a lição com ele. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Tira as cidades e põe a sua. Tira o tempo e põe o nosso. A mensagem é a mesma. Deus se pôs ao lado do seu povo e disse: coragem, falta só um pouquinho. E esse pouquinho importa que vocês testemunhem ao mundo do mesmo jeito que eu o fiz em Jerusalém. Essa é a proposta de Deus para o tempo em que a gente vive. A missão é essa, a mensagem é essa, o chamado é esse. E o tempo é esse. Não tem outro tempo para esperar. O mundo não vai resolver as suas contas, e se você tem dúvida disso, uma semana de leitura de jornais é suficiente para isso. O mundo não tem mais saída. Não tem saída porque não tem saída mesmo, e não tem saída porque as pessoas não querem a saída. O nível de egocentrismo, de egoísmo, de visão do umbigo, está radicalizado ao nível extremo. Nós chegamos ao máximo, ao ápice do que dá para chegar no individualismo. Não tem mais para onde ir. Para quem gosta de história, para quem gosta de filosofia, não tem saída. Você não encontra duas pessoas que sejam capazes de alinhar um mesmo pensamento. Não tem. Então, ou tem uma nova visão, ou tem uma nova perspectiva, ou acabou a história. E isso não é uma questão ufanista e nem catastrofista, é simplesmente olhar para a história, é simplesmente olhar para o que está acontecendo. Nós chegamos no nível extremo. Só não ultrapassamos o limite do nível extremo porque Deus ainda segura o mal, na sua promessa de fazê-lo até o momento final do fechamento da graça. Mas que todos os indícios estão aí, estão claros. Não tem saída. Há uma necessidade mais do que extremada de que a gente reassuma a missão, reassuma a coragem de apresentar uma nova perspectiva, de apresentar o que está às portas. Esse é o chamado para a lição. Se a gente olhar, e eu não sei se vocês repararam, mas as lições vêm num crescendo. Nós começamos lá atrás com uma lição de reavivamento e reforma, e dali para cá elas vieram num crescendo, todas elas apontando para a mesma direção, que é o chamado à missão. Se isso não é suficiente para a gente acordar, eu não sei o que mais vai ser. Vale a pena voltar às últimas 7 lições e olhar o encadeamento de textos delas, para onde elas apontaram os chamados de todas as referências. É uma provocação, nitidamente uma provocação. Vamos ou não vamos executar a missão? As 7 lições últimas, em cadeia, lições da Escola Sabatina. 7 lições inteiras. É coincidência só, mas olhem as últimas lições. Elas todas estão apontando na mesma direção, é uma provocação direta à igreja mundial. Está na hora de acordar, está na hora de iniciar a missão final. Não tem mais jeito. Ou faz isso, ou a gente vai começar a ter os reflexos do não fazer. Deus vai suscitar de qualquer forma, como sempre suscita, um jeito de resolver a conta. Mas é muito mais leve se a gente inicia por nós mesmos a resolução da conta, no sentido de disposição à missão. Está na hora de fazer, já passou da hora de fazer. O sermão foi uma provocação para isso, a lição é uma provocação para isso, o fim do trimestre é uma provocação para isso, se vocês já olharam as lições que vêm pela frente. A única questão é, a gente precisa fazer algo. Não importa a esfera, não importa o local, não importa a dimensão. Alguns vão fazer isso em grande dimensão, pela exposição que tem, outros vão fazer com o vizinho ou com quem está à frente. Mas se todos fizerem, alguma coisa muda e muda muito rapidamente, porque o mundo está desesperado por saídas, por alternativas. E não tem alternativas. Que Deus de alguma forma nos abençoe, nos provoque a isso, nos faça perceber isso, para que as lições não sejam só retórica de um estudo de histórias,
elas sejam de fato uma percepção de que Deus precisa de Paulos hoje, Deus precisa de Tiagos, como a gente ouviu no sermão, hoje, precisa de Pedros hoje, para resolver essa conta final. Que Deus nos abençoe, é o que eu espero para vocês e para mim. Querido Pai que está nos céus, te agradecemos, em primeiro lugar, pelo dom da vida, pela oportunidade que temos de, ao olhar para o passado, entendermos a maneira como atuaste na vida dos apóstolos, na vida da tua igreja, entendermos que a mensagem pregada ao mundo já foi possível nos dias de Paulo e será novamente possível nos dias finais, mas que o Senhor ainda aguarda um povo que decida viver esse evangelho de forma plena e apresentar uma nova perspectiva ao mundo a partir da própria vida e do testemunho pessoal. Dá, Senhor, que possamos ser esse povo e que a nossa geração seja aquela que ainda contemple o Teu retorno nas nuvens do céu, é o que lhe pedimos, confiado nos méritos de Cristo, e é por Ele que oramos. Amém.